Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o servo de Deus, pregador Thales Vinícius. Quero desejar a você uma noite de muita graça, um momento gracioso para a sua vida neste momento de ministração da palavra. Que Deus abençoe você grandemente. Sou aqui da cidade de João Pessoa, meu pastor presidente é o pastor José Carlos de Lima. E estou neste momento aqui para deixar uma palavra de Deus para você que está me assistindo, concernente ao tema de evangelização. Você que ama a obra de evangelismo, você que ama evangelizar, você que preserva a essencialidade da evangelização, então assiste essa live comigo hoje, porque eu irei tratar sobre este tema desprezado por muitos, e nós também iremos trabalhar aqui o porquê da obra da evangelização ser tão desprezada por muitos, sendo uma obra essencial e ordenada por Jesus Cristo. Deus abençoe você que está assistindo nesse momento. Paz do Senhor para Suélio Júnior ali de Cabedelo. Deus te abençoe, meu amigo. A paz do Senhor. Um forte abraço. Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora na live. A paz do Senhor. Não esquece de compartilhar essa live. Irei tratar com vocês vários pontos concernentes à evangelização. Evangelismo, um trabalho essencial. Mas por que é desprezado por muitos? Porque o evangelismo é tão desprezado. Então eu vou trabalhar com vocês este tema aqui, nesta noite. Você que está assistindo agora, compartilha, vai compartilhando essa live de hoje, será grandiosa essa ministração. Deus falará contigo grandemente, falará comigo, iremos aprender juntos nessa noite. Deus abençoe vocês, irmão Misael Silva, Manuel Sinésio, todos os irmãos que estão acompanhando, irmão Alexandre, companheiro ali do Jardim Florestal, um forte abraço. Irmã Edjane Souza, paz do Senhor para todos vocês. Vão compartilhando a live, não esqueça, irmãos. O tema que eu vou abordar, como está descrito aí acima, é tratando sobre a evangelização. Evangelismo, um trabalho essencial, porém desprezado por muitos. Por quê? Eu já me perguntei muitas vezes por que a obra de evangelismo, de evangelização é tão desprezada. E Deus me direcionou para trabalhar com vocês este tema, baseado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, não é isso? Que é o versículo onde nós abordamos concernente à evangelização, a culto de missões. Sempre lemos este versículo 15 em diante do capítulo 16 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Pegue sua caneta, pegue um papel, pegue a caneta, não perca a oportunidade de anotar, de aprender alguns pontos que eu irei trabalhar com vocês nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia, pegue o seu exemplar bíblico e abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15. Amém? Você está em sua residência, pega uma caneta, pega um papel, pegue a sua Bíblia para trabalharmos com os irmãos nesta noite este tema. Leiamos a palavra de Deus a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Queridos irmãos, aonde você estiver, faça uma breve oração comigo para que neste momento o Espírito Santo venha nos direcionar para meditarmos em sua palavra. Amém? Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos mais da tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, pois precisamos a cada dia, Pai, sermos ensinados por ti. Tu és a essência da nossa vida, tu és a essência da nossa história, tu és a essência do nosso ministério. Então, Senhor, fala conosco, pois precisamos ser edificados pela Tua presença, precisamos ser edificados pela Tua palavra, pelo poder que há no Teu nome nós te pedimos
E desde já te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa noite. Queridos irmãos, estamos diante do Evangelho, considerado como um Evangelho sinótico. Como nós sabemos, existem 4 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas apenas 3 Evangelhos dos 4 são considerados como Evangelhos sinóticos. E os Evangelhos que são considerados sinóticos são o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Aqui, mais precisamente, nós estamos diante deste Evangelho escrito pelo evangelista Marcos. Marcos escreve este Evangelho. Mas eu quero trabalhar com vocês, como sempre trabalho, o contexto histórico do Evangelho de Marcos, para posteriormente entrarmos em alguns pontos concernentes ao tema que eu vou abordar com vocês hoje. É bem verdade que este tema muitas pessoas desprezam, e eu confesso a dizer, muitas pessoas não assistirão, mas eu quero dizer que você que está conectado comigo será edificado por esta palavra. Você que ama evangelização, você que trabalha para Deus, que trabalha na obra de evangelismo, fique neste momento que você será edificado grandemente através dessa palavra. Amém? Se os irmãos estiverem me ouvindo bem, digita um amém aqui embaixo. Se o som estiver bem, se o áudio estiver bom, vocês me dêem o feedback aqui, tá certo? Para conferir com os irmãos, para nós continuarmos, tá bom? Irmão Misael, me dê o feedback aqui do áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, conseguindo entender aquilo que eu estou verbalizando. Então, irmãos, este evangelho aqui, amém, amém, Deus abençoe. Irmãos, este evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, ele é um evangelho que nós podemos perceber apenas de 16 capítulos. É um evangelho pequeno em suas narrativas. Alguns comentaristas chegam a dizer que esse evangelho de Marcos é o evangelho que Pedro pregou. É como se Marcos tivesse ouvido uma pregação do apóstolo Pedro e tivesse escrito este evangelho concernente à vida de Cristo, concernente à essência de Jesus Cristo. Mas é aqui que eu vou trabalhar com vocês este tema nesta noite, evangelização, um trabalho essencial, porém desprezado por muitos. Amém? Nós, irmãos, iremos trabalhar baseados em alguns pontos e com algumas Bíblias. Eu estarei usando a Bíblia do Pregador, estarei usando a Bíblia do Expositor, escrita por Jim Swagger. Também estarei usando a corrigida normal, a corrigida sem estudo, para nós basearmos este tema da noite de hoje. Porque o evangelismo é tão desprezado. Marcos, queridos irmãos, quando ele está narrando estas questões concernentes à obra de evangelização, desta ordem que Jesus Cristo ele confia aos seus discípulos, aonde Jesus Cristo, após ter ressuscitado, nós sabemos muito bem, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, vai tratar sobre um episódio falando sobre a ressurreição de Cristo e após a aparição de Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Amém? Então, nós podemos ver aqui que Marcos, ele escreve este evangelho em meados do ano 55 ao 65 depois de Cristo. Entre este inteirinho de tempo, Marcos faz estas narrativas concernente a este evangelho, com o tema Jesus, o filho servo, o servo sofredor. Marcos, quando narra sobre a vida de Jesus Cristo, sobre o ministério de Jesus Cristo, ele vai falar sobre a questão de Jesus ser um filho de Deus, porém um servo sofredor. Aquele servo que sofre pelo propósito estabelecido pelo Pai. Aquele servo que sofre pelo propósito estabelecido, ou seja, morrer pela humanidade, para promover salvação para uma humanidade que estava perdida. Então Marcos escreve este evangelho neste inteirinho de tempo, 55 a 65 depois de Cristo, com este tema, Jesus, o filho servo, o servo sofredor. Queridos irmãos, referente à introdução e ao contexto histórico e teológico do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, dentre os 4 evangelhos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Embora o autor não se identifique, queridos, pelo nome no livro, o testemunho primitivo e unânime da igreja é que João Marcos foi quem escreveu este evangelho. Ou seja, eu acabei de falar para os irmãos que Marcos, ele é um relato conciso, ou seja, por causa dos capítulos que ele tem,
é o evangelho menor no sentido de narrativas, no sentido de capítulos, porque Marcos tem apenas 16. E nós vemos que ele não se identifica. Deus abençoe pastor Gilmarco Ferreira, paz do Senhor. Marcos não se identifica nestas narrativas como sendo o autor deste evangelho. Mas nós sabemos que, de acordo com a aprovação unânime dos pais da igreja primitiva, eles corroboraram, eles aprovaram a autoria deste evangelho por João Marcos. Amém, irmãos? Quem foi Marcos? Você pode estar assistindo essa live de agora e está me perguntando, irmão Thales, quem foi Marcos? Irmãos, Marcos, ele foi criado em Jerusalém e ele pertenceu à primeira geração dos cristãos. Isso mesmo, ele faz parte da primeira geração dos cristãos. Amém? Onde nós podemos ver que o evangelho começa a se desenvolver quando o cristianismo começa a ser desenvolvido. Marcos, ele é desta primeira geração, que na verdade ele é chamado de João Marcos. Marcos, irmãos, ele teve oportunidades grandiosas. Você que é um estudante da Bíblia, você que ama ler a palavra de Deus, Marcos, ele teve a oportunidade de colaborar no ministério de 3 apóstolos. Você pode perguntar, Thales, quais foram os apóstolos que Marcos teve a oportunidade de colaborar no exercício ministerial deles? Irmãos, Marcos, ele acompanhou, ele colaborou com Paulo, com Barnabé e com Pedro. Marcos, ele teve experiências grandiosas, próximo de grandes homens como Paulo, Barnabé e Pedro, aonde ele obteve relatos especificamente de Pedro. Papias, que é um dos pais da igreja, ele chega a dizer o seguinte, que Marcos obteve este conteúdo deste evangelho que nós estamos abordando aqui, através da sua associação com Pedro. Ou seja, segundo Papias, ele vai dizer que Marcos, ele obteve essas narrativas que ele descrevera aqui neste evangelho, tendo comunhão com Pedro, comunicação com Pedro. Ele tinha uma interligação com Pedro. E através desta associação com Pedro, Marcos obteve as narrativas verídicas sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, além de todas essas características que eu tratei sobre a pessoa de Marcos, sobre as pessoas que Marcos acompanhou, sobre os apóstolos que Marcos colaborou em seu ministério, nós podemos ver também, irmãos, que o destino deste evangelho que Marcos escreve é aos crentes que estão em Roma. Marcos, ele escreve aos crentes de Roma. Amém? Então eu espero que você tenha entendido sobre estes pontos que eu abordei com vocês agora, de maneira resumida, nessa parte introdutória da minha aplicação. Evangelismo. Pastor Gilmarco Ferreira, eu estou trabalhando este tema de evangelização, irmão Misael, irmã Edjane, porque eu sinto uma necessidade muito grande de ser trabalhado este tema. É bem verdade que este tema de evangelismo hoje não dá ibope, falar de evangelização não dá seguidores no Instagram, falar sobre evangelismo hoje não te traz holofote, porque confronta a realidade atual da igreja. Confronta a realidade atual do cristianismo que muitas pessoas estão vivendo hoje. Infelizmente, os irmãos que estão me assistindo, vocês hão de convir comigo, nós nunca vivemos um tempo, irmãos, onde o povo está tão ocioso espiritualmente que tem desprezado a obra da evangelização. Como vocês sabem muito bem e têm acompanhado o meu ministério, eu sempre gostei muito de evangelismo. Irmão Misael, que está aí, sempre foi um cooperador. Quando estava aqui no setor 7, cooperou muitas vezes comigo na evangelização. E nós sabemos que igreja só foi estabelecida, obviamente, no Calvário. Mas nós sabemos muito bem que a igreja, nós como templo, nós fomos estabelecidos através do evangelismo. Você foi alcançada pela obra de evangelização. Quem nunca foi abordado por um irmão, mesmo em sua simplicidade, mas ele com uma literatura entrega a você ou entregou a você, recitou um versículo bíblico, um versículo tão grandioso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou João 14,6, quantas pessoas não chegaram
e leram este versículo, ou estes versículos para você, ou até mesmo você já leu este versículo, ou estes versículos para pessoas, e as pessoas foram alcançadas pela salvação, pela graça de Cristo. Então, nós iremos a partir de agora, trabalhar alguns pontos. Por que, Thales, o evangelismo é tão desprezado, e principalmente pelos jovens da atualidade? Por que os jovens da atualidade desprezaram tanto a obra da evangelização? É estes pontos que eu irei trabalhar com vocês. Não perde essa live, fica comigo aqui, vai compartilhando essa live para mais pessoas terem acesso. Amém, irmãos? Nós estamos diante deste capítulo 16. Aí você pode me perguntar, Thales, por que você leu o capítulo 16 de Marcos para abordar estes pontos? Porque o capítulo 16 de Marcos é essencial para meditarmos sobre a obra de evangelização. Os irmãos vão de convir comigo, porque aqui vai falar sobre o período em que Jesus ele apareceu, não é isso? Para Maria Madalena, que foi a primeira pessoa que viu Jesus, que teve contato com Jesus após a ressurreição, que está descrita a partir do versículo 9 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Maria Madalena é a primeira pessoa a ter contato com Jesus, não é isso? E posteriormente, ele vai fazer o quê? E disse-lhes, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O comentarista da Bíblia do Expositor, pastor Jim Swaggart, um grande pregador, ele vai dizer o seguinte, que esta questão aqui, narrada ou ordenada por Jesus, no capítulo 16 deste evangelho, no versículo 15, ele vai dizer que o evangelho de Cristo não é simplesmente um evangelho ocidental. Ele vai falar que o evangelho de Cristo não se restringe à questão do Ocidente, às regiões ocidentais, mas o evangelho de Cristo afirma a salvação para toda a humanidade. Quando Jesus diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, Jesus aqui, irmãos, ele não delimita a salvação para uma região, ele não delimita a salvação para um grupo social, ele não delimita a salvação para um clã ou para alguém que tem uma cultura estabelecida. Jesus Cristo, quando diz, ide por todo o mundo, ele está dando amplitude à salvação, quer judeu, quer romano, quer gentil, este será alcançado pela obra da salvação, pela obra da graça. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês vão se movimentar para alcançar vidas que não eram alcançadas por causa da lei. De maneira que os gentios, nós sabemos muito bem, eles eram considerados pessoas desprezíveis, como se eles fossem pessoas desprezadas por Deus, por não serem judeus. Nós sabemos que os judeus, eles tinham um estigma de povo santo, de povo separado, de um único povo que tinha direito a ter acesso a Deus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição, ele vai manifestar a graça da salvação para todos os povos, para todas as nações, para todas as culturas, através da pregação do seu evangelho. Então é este tema que eu quero tratar com você hoje. Com você, minha querida irmã, meu querido irmão que trabalha na evangelização, que ama evangelizar, você que é um obreiro, que ama ganhar almas para Jesus, não perde essa ministração de hoje, já vai compartilhando essa live neste momento, mesmo que você não assista totalmente, compartilhe para mais pessoas terem acesso e o nome do Senhor ser glorificado. Então vemos aqui, eu irei trabalhar sempre com a Bíblia do Expositor, a Bíblia do Pregador e alguns comentários, tá certo? Então, Jim Swaggart, ele vai relatar isso, ir por todo mundo, no sentido de amplitude na evangelização. Thales, Thales, por que você está usando essa questão de amplitude? Irmãos, Jesus ele não veio para a terra para morrer especificamente por um povo. Ele veio morrer por toda a humanidade, toda a sociedade que estava condenada e fadada ao fracasso. Estava fadada à morte eterna, nas garras de Satanás, presas ao pecado. Jesus Cristo ele veio quebrar esse estigma
que foi estabelecido pelo pecado e veio trazer salvação para todos que creem em seu nome, que creem na obra redentora de Jesus Cristo. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sentimento, Deus teve um sentimento de misericórdia tão grande com a humanidade, que entregou o seu Filho para morrer em morte de cruz, para o que, Thales? Nos salvar, perdoar o meu pecado, perdoar o teu pecado, restaurar você. Por isso que você está assistindo essa live agora. Quem era você antes sem Jesus? Jesus, ele pegou você, quebrou o vaso, tratou com a tua estrutura, batizou você com o Espírito Santo, colocou você em cadeira de príncipe, e hoje você é uma serva de Deus, hoje você é filho de Deus, hoje você é filha de Deus, e você pode levantar a mão direita e dizer que você é filho e é filha e não está mais escravizado ou escravizada no pecado ou nas garras de Satanás. Mas tudo isso foi consequência da morte de Jesus Cristo por nós. Então é isso que nós temos, irmãos, que meditar, fazermos uma introspectiva concernente a esta questão. O versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Jesus, ele vai estabelecer a mensagem que irá a ser pregada. O que os discípulos vão pregar aqui, pastor Gilmarco Ferreira, Misael, irmã Edjane e os irmãos que estão assistindo, o que os discípulos vão pregar aqui não é uma filosofia de homem. O que os discípulos vão pregar aqui não é a filosofia estoica, não é a filosofia platônica. O que os discípulos estão pregando ou irão pregar é a mensagem do evangelho. Jesus, ele vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele vai dizer, vocês vão ganhar almas, vocês vão desbravar terras, vocês vão desbravar territórios, mas para pregar o meu evangelho. Ou seja, a palavra de Deus seria a eficácia e o sucesso ministerial dos discípulos que obedecessem o ide imperativo de Cristo. Jim Swaggart, comentando esta questão aqui concernente a Marcos 16, vai dizer o seguinte, que pregar o evangelho aqui, segundo o comentário de Jim Swaggart, é o seguinte, que a pregação é o método de Deus, como está claramente óbvio aqui, ou seja, a pregação do evangelho é o método de Deus para ganhar vidas que estão perdidas. Então vemos que aqui existe um método divino estabelecido na terra para os discípulos serem agora direcionados para uma missão, para que vidas fossem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jim Swaggart ainda vai dizer o seguinte, que além disso, além do hino imperativo que cada pessoa tenha, também a oportunidade de ouvir, ou seja, a responsabilidade de cada crente, não é apenas ouvir a pregação, mas também proferir o Evangelho. Ou seja, Deus não te levantou apenas para você ouvir a pregação do Evangelho, ter a salvação em Cristo e não pregar o Evangelho. Quem sabe você está me assistindo aqui, está dizendo, Thales, eu não sei pregar, eu não tenho habilidade de pregação, não tenho um dom de pregar, eu não sei pregar. O que é que eu faço? Você pode não ter até uma potência na voz, você pode até não ter um conhecimento teológico grandioso, você pode não ser um mestre, um doutor, não ter um curso básico em teologia, mas você tem fôlego para ler um versículo, você tem fôlego e força para entregar uma literatura a um pecador que está perdido. Você que está indo para o trabalho, quando você leva aquelas poucas literaturas na sua Bíblia, dentro da sua bolsa, e você começa a entregar, você está pregando o Evangelho. Entenda que pregar o Evangelho nem sempre se prega o Evangelho falando. Tem horas que você vai ganhar pessoas em silêncio, apenas com as suas práticas, apenas com a sua conduta, você vai ganhar pessoas. Apenas com a sua conduta você vai ganhar famílias,
vai ganhar casas inteiras, famílias inteiras para Jesus apenas com a sua conduta. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver mudança em você e vai dizer assim, rapaz, verdadeiramente ali, irmão Misael foi transformado pelo Evangelho. Irmã Joselma foi transformada pelo Evangelho. Irmã Erijane foi transformada pelo Evangelho. As pessoas às vezes se convertem apenas com a tua prática, com a tua atitude. Então eu digo para você algo, não adianta apenas você ouvir o Evangelho se você não é o praticante dele. Thales, qual é o problema de muitas pessoas na atualidade? Muitas pessoas na atualidade hoje são bons ouvintes, porém terríveis praticantes. As pessoas são boas ouvintes, ouvem a pregação do Evangelho, dão prioridade a ouvir a pregação do Evangelho, mas não aderem à mudança que é promovida pela pregação do Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele promove modificação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé que você terá em Jesus Cristo, ela é proveniente da palavra que você ouviu, mas também ela vai modificar as práticas que você praticará depois. Ou seja, você que aderiu a crer em Cristo, aderiu ao Evangelho de Cristo, você que é cristão e servo de Deus, você necessariamente será modificado pela mudança e pela fé que serão desenvolvidas e promovidas através da pregação do Evangelho. Então existem pessoas, irmãos, que ouvem o Evangelho e não se convertem. Mas quando vê você praticando o Evangelho, vivendo uma vida santa, ilibada, equilibrada, sendo uma pessoa justa, íntegro, sincero, que se desvia das práticas mundanas, a pessoa que ouviu você pregar vai olhar para você e vai dizer, vale a pena servir esse Jesus, porque ele é diferente, ele mudou a sua atitude, ele mudou a sua prática, ela mudou a sua prática, ou seja, a pessoa olha para você e vê que você é um exemplo de transformação, vê que você é um exemplo de modificação. E por isso que eu estou pregando neste momento aqui para pessoas que antes eram pessoas que não davam testemunho, pessoas que eram entristecidas porque estavam nas garras do pecado, mas você hoje foi resgatado para viver um tempo de liberdade. Deus não te chamou para viver em um cativeiro existencial. Deus te levantou, te chamou para perto dele, te salvou, te deu um banho de sangue para você viver uma fase de liberdade espiritual. Entenda, não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade espiritual é você ter liberdade de ter acesso a Deus através da crucificação. A crucificação de Cristo, ela quebrou a legalidade mosaica, pois nós sabemos que no momento que Jesus Cristo está na cruz, ele dá um brado, tetelestai no grego, que significa está consumado. A dívida foi paga. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, quando Jesus Cristo entregou o seu espírito, o véu do templo se rasga de cima para baixo. Ou seja, a liberdade da glória, a liberdade da presença foi promovida através da crucificação de Jesus Cristo. Então nós temos a liberdade de estar na presença de Deus. Nós temos liberdade de aonde você estiver, em sua casa, no ônibus, em casa, no carro, no trabalho, você está conectado com Deus. Porque isto, nós não tínhamos esta liberdade antes da crucificação de Cristo. Mas após a crucificação de Cristo, nós temos esta liberdade. Então o Evangelho de Cristo promove liberdade, não libertinagem. Vou repetir, o Evangelho de Cristo promove liberdade, não libertinagem. Então é isso que nós meditamos sobre isso. Thales, outro ponto. Por que você estava falando tanto sobre o Evangelho, sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos? Vamos lá. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Falei sobre amplitude na evangelização, amplitude na obra de evangelização, certo? Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, entenda uma coisa. Nem sempre as pessoas que você pregar o Evangelho, elas se converterão ou se renderão a Cristo. Você tem que entender que nem todas as pessoas que ouvirão a pregação se converterão a ela. Então você tem que ir para a obra de evangelismo ciente
de que você está cumprindo o seu chamado, está obedecendo o ídolo de Jesus, porque muitas pessoas pensam que todas as pessoas que ouvem ele pregar, ela tem que se converter. E tem pessoas que estão frustrados e frustradas porque a sua família ainda não se converteu. Porque o seu vizinho que ele pregou ainda não se converteu. Entenda, enquanto você prega, a transformação no coração e na mente vai sendo promovida pelo Espírito Santo. Deus começa a trabalhar através da pregação que você verbalizou. Mas entenda, nem todas as pessoas que você prega, elas se converterão, porque elas têm o direito do livre-arbítrio de querer ou não querer. Mas você tem que pregar o Evangelho, porque essa é a tua função enquanto servo de Cristo, enquanto serva de Cristo. Por isso eu digo para você, não desista da sua família. Continue pregando, continue evangelizando. Não desista da sua casa, não desista dos seus parentes como um todo. Continue pregando, continue evangelizando. É isso que eu sempre digo, continue evangelizando. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, quem crê e for batizado será salvo. E for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Ou seja, quem crer na pregação do Evangelho, quem crer na verbalização da crucificação, da cruz, da ressurreição de Cristo, este será salvo. Amém? E ele que crer, ele vai ser batizado. Mas quem não crer será condenado. Existe um seguinte ponto aqui. Aquele que crê na pregação do Evangelho, ele terá salvação. Aquele que não crê na pregação do Evangelho, como Misael, infelizmente, ele será condenado. Ou seja, você prega, a pessoa não aceita, mas o sangue dessa pessoa não está sobre os teus lombos, porque você pregou o Evangelho. Ela será condenada, mas ouviu a pregação do Evangelho. Por isso eu digo para os irmãos que estão assistindo, continue pregando, porque Jesus ele se responsabiliza pela obra que você está fazendo, pela pregação que você está proferindo. Versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e escorpiões. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 17 e versículo 18 vai tratar sobre os sinais que vão seguir, irmão Misael. Aquele que crer no Evangelho de Cristo, aquele que crer na pregação do Evangelho, sinais vão seguir ele. Sinais seguirão ele, ou seja, Deus aprovará o ministério, a vida daquele que crê no Evangelho de Cristo através de sinais. Sinais serão liberados sobre a vida daquele que crê na pregação do Evangelho, naquele que preserva a obra de evangelização, naquele que preserva a obra da cruz, a obra da ressurreição, a obra da redenção, a obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, evangelho não é o evangelho de apatia, irmãos. Evangelho não é uma mensagem apática, sem brilho, sem cor. Evangelho é uma mensagem de autoridade. Evangelho é uma mensagem de poder. Evangelho é uma mensagem de eficácia. É isso que nós aprendemos com Marcos no capítulo 16, que Cristo, o Evangelho é evangelismo, tem eficácia. Cristo tem eficácia, porque é o poder de Deus em movimento. O Evangelho pregado é o poder de Deus sendo livre. Isto que nós aprendemos como o poder de Deus sendo liberado através da verbalização das Escrituras. Nós estamos vivendo uma crise grandiosa neste tempo da igreja. As pessoas hoje querem os púlpitos, mas não querem os valados. As pessoas hoje querem o ibope, mas não querem evangelizar. Por que, Thales? Porque a evangelização não dá posição.
Evangelização, como eu disse no início da live, não dá destaque na terra, mas evangelismo te destaca no céu. Deus, ele tem especialidades grandiosas para efetuar através de você e em você. O que é que eu digo para você neste momento? Pode ser uma live que poucas pessoas assistam, porque eu já fiz essa live ciente disso, porque é a realidade que nós vivemos hoje. Mas eu quero dizer para você que está assistindo, você que é um companheiro, uma companheira da obra da evangelização, não pare de pregar a cruz de Cristo, não pare de falar sobre a ressurreição de Cristo, não pare de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Jesus Cristo continua atuante e continua eficaz na vida e através da vida daquele que preserva a centralidade da evangelização. Eu falei com os irmãos aqui uma pergunta, um ponto no início, o seguinte: por que muitos jovens na atualidade têm desprezado a obra da evangelização? Por que muitos jovens têm desprezado a obra do evangelismo? Eu posso dizer algo para vocês, irmãos. Eu cresci em um tempo onde muitos jovens, ainda sou jovem, mas eu sou do interior de Pernambuco. Mas nós, irmão Misael, os irmãos que estão assistindo, nós íamos evangelizar numa Toyota 96, do diácono irmão Belarmino. Nós íamos evangelizar, e vocês pensam que eram pequenas ladeiras? Eram grandes ladeiras, grandiosas ladeiras, que a Toyotinha subia cheia de crente. Irmão Belarmino colocava uma caixa de som, colocava um hino de Alice Maciel para tocar na caixa de som, e nós subíamos as serras e mais serras, para chegarmos num lugar, num ponto específico, para darmos a caixa de som, para colocarmos o nosso material e pregarmos o evangelho, irmãos. A juventude que eu cresci eram jovens, a juventude que eu iniciei o ministério, a juventude eram jovens que tinham desejo de pregar o evangelho, tinham desejo de falar sobre Cristo, sobre salvação, cantar juízo final nos hinos com os hinos de evangelização. Os hinos de evangelismo era juízo final. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. E almas se convertiam. Cantavam hinos que hoje você não ouve mais cantar. As mensagens eram mais simples, porém mais eficazes. Nós não tínhamos tanta dificuldade em entender a pregação que hoje é pregada na atualidade. Eram mensagens simples, onde o diácono Ramos pregava na sua simplicidade, sem dominar muito o português, sem dominar muito a literatura, sem dominar muito a ortografia e a gramática, mas quando pregava o evangelho, a graça de Deus se manifestava. Às vezes não tinha tantos crentes, mas a voz da pregação ecoava maneiras, nas canas de açúcar, nos canaviais, aquele som chegava, o vento levava longe aquele som, mesmo com pouca gente na evangelização, mas nós pregávamos nos becos, pregávamos nos valados, no meio de canavial, casas que eram no meio das bananeiras, irmãos que tinham residências na descida da ladeira, onde nós estacionávamos a Toyota. A Toyota de irmão Belarmino em cima, no topo da ladeira, e descíamos com a caixa de som nos ombros para fazermos a obra da evangelização. Muitos jovens da minha época começaram assim. Hoje muitos são diáconos, obreiros, pregadores, estão casados para a glória de Deus. Como eu, irmãos, que nós devemos preservar. Às vezes nós desprezamos a simplicidade em detrimento do conhecimento. A Bíblia diz que temos que ter graça e conhecimento. O fato de você ser simples não significa dizer que você não pode ter graça de Deus liberada sobre a tua vida e através de você. Nós temos que entender que você tem que crescer na graça, mas na medida que você cresce na graça, você tem que crescer no conhecimento. Então, infelizmente, muitos jovens estão desprezando a evangelização por causa de, às vezes, porque tem vergonha de estar com a Bíblia em áreas públicas, porque tem vergonha de entregar um panfleto, porque tem vergonha de abordar alguém na porta de sua casa. Irmãos,
nós devemos fazer uma retrospectiva de que tipo de evangelho nós estamos pregando, que tipo de evangelho nós estamos servindo, que tipo de evangelho nós estamos aderindo na atualidade de hoje. Irmãos, a internet está oscilando um pouco, mas a Bíblia vai dizer que sinais seguirão aos que creem. Sinais seguirão aos que creem. Não é isso? O que é que nós podemos ver? A poderosa manifestação da presença. Na medida que você prega o Evangelho de Cristo, ele aprova a tua ação manifestando a presença. Então, aonde você estiver, você tem que ter ciência de que a presença de Cristo te acompanha. A presença de Cristo, ela vai te acompanhar. A presença de Cristo te acompanhará para promover sinais, operações milagrosas serão realizadas através de você. Então é isso que nós podemos aprender e preservarmos a essência da presença, a manifestação da presença e não termos vergonha de pregar o Evangelho, não temermos amizades, não quero pregar o Evangelho porque alguém que eu conheço vai estar no meio da rua e vai me ver. Irmãos, o Evangelho de Cristo é muito maior do que vergonha porque alguém que você conhece estará no meio da rua. O Evangelho de Cristo tem muita eficácia. Então não despreze a obra da evangelização. Irmão Jonas Rodrigues, que está aí, sempre quando podia, estava conosco no evangelismo, mas geralmente ele trabalha muito nos domingos, mas quando podia estava conosco, porque nós não podemos, irmãos, desprezar o evangelismo por causa da opressão do sistema de hoje, de maneira que jovens, de maneira que poucos obreiros e mães estão saindo pouco ao campo, por causa de afazeres que sobressaem ao ídolo imperativo de Cristo. Uma das obras mais defasadas em alguns lugares é a obra do evangelismo. O evangelismo nunca foi tão defasado em algumas congregações neste tempo que nós estamos vivendo hoje. Você vai para o culto de missões, à noite é cheio de pessoas, porém as pessoas que vão, uma terça parte delas ou menos, estão na obra do evangelismo. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo. Thales, o evangelismo é essencial, mas por que é desprezado? Já disse, o evangelismo é desprezado porque o homem está colocando prioridades que não é a evangelização. Está priorizando o benefício pessoal, está priorizando a boa imagem, está priorizando o ser conhecido, está priorizando no ter bens materiais e está desprezando a prioridade, que é a essencialidade da evangelização. Marcos vai dizer no versículo 18, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. E os curarão, ou seja, Marcos está dizendo que os enfermos, que os discípulos iriam orar, seriam curados mediante a pregação e os sinais que seriam operados através da pregação dos discípulos e através da preservação da essencialidade da obra de evangelização. Marcos está dizendo que enfermos seriam curados pelo poder do evangelho. O poder do evangelho é grandioso, meu querido irmão. A autoridade, o dunamis de Deus, que é a capacitação do céu liberada sobre o crente através do Espírito Santo, é grandiosa. E nós não podemos desprezar, Pai do seu irmão Jonas, Deus te abençoe, não podemos desprezar a obra do evangelismo. Glória a Deus. Versículo 19, para a gente começar a encerrar, irmão, a mensagem de hoje. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Irmãos, te prepara para dar glória. E eu irei trabalhar com vocês agora um princípio que muitas pessoas estão desprezando na atualidade. No versículo 15, o que é que Jesus vai dizer, irmão Jonas? Jesus vai dizer para os seus discípulos e disse, ô irmão Jonas, Deus te abençoe grandiosamente. Deus te abençoe grandiosamente. Irmãos, no versículo 15... Marcos vai escrever, Jesus narrando o seguinte, ide por todo mundo. Jesus vai dizer, irmão Misael, discípulos meus, homens, vocês vão se movimentar para pregar o meu evangelho, para propagar as boas novas do reino de Deus. Irmãos, não perde isso.
O versículo 19 do capítulo 16 diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20, ou seja, versículo 19, a obra de Jesus Cristo foi consumada na cruz e agora todas as instruções que Jesus dava ou dera para os seus discípulos foram agora acabadas, terminadas. A Bíblia diz que no versículo 19, Jesus ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. No versículo diz o seguinte: e eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Irmãos, o versículo 15, a Bíblia diz: e disse-lhe Jesus, ide por. A ordem foi: vocês vão sair, vocês vão se movimentar, vocês vão desbravar terras, vocês vão pregar a minha palavra, vocês vão propagar o meu evangelho. Mas no versículo 20, nós iremos aprender o princípio da obediência na obra da evangelização. O princípio da obediência na obra de Deus. Versículo 20, e eles tendo partido. Ou seja, o que é isso, Thales? Eles ouviram a ordem e praticaram a ordem. Eles ouviram a ordem e partiram para pregar o evangelho. Eles ouviram a ordem e obedeceram e foram pregoar as boas novas. Eles se movimentaram para pregar. Os discípulos não se movimentaram aqui para falar mal de A e para falar mal de B. Os discípulos se movimentaram aqui não foi, irmãos, para destruir famílias, destruir ministérios, para desestabilizar casas, ministérios, famílias. Não! Os discípulos partiram aqui, irmão Jonas Rodrigues, para pregar o evangelho. Muitas pessoas na atualidade têm se movimentado para destruir ministério, para destruir famílias, para destruir relacionamentos. Nós não fomos chamados para destruir ministério de ninguém. Nós fomos chamados para reedificar ministérios que estão, irmãos, deteriorados pela angústia, pela tristeza, pela opressão. Os discípulos saíram para pregar. Irmão Jonas está dizendo que eles saíram da zona do conforto, de conforto, e foram fazer a vontade de Jesus. É isto. Os discípulos saíram da zona de conforto e foram pregar o evangelho de Cristo. O que é que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que pregar mais sobre Cristo e falar menos das pessoas que estão enfraquecendo, das pessoas que estão caindo, das pessoas que estão parando. Tem muitas pessoas que estão usando a sua voz para acabar com pastores, acabar com cantores, acabar com ministérios, acabar com denominações. Nós temos que parar com isso nesses últimos tempos. O que Cristo quer de nós como igreja atuante e ativa é propagar o seu evangelho a toda criatura. Deus te chamou para ser um profeta neste último tempo. Ele te chamou para você ser um arauto nestes últimos tempos, para pregar o reino de Deus, para pregar sobre a ressurreição de Cristo. Então você que está cabisbaixo, não quer mais pregar, porque alguém falou mal de você, porque alguém tentou contra o teu ministério, levanta a tua cabeça, obreiro, levanta a tua cabeça, minha irmã, e prega a palavra de Cristo, porque foi Ele que te salvou, foi Ele que libertou você do cativeiro do pecado, foi Ele que te deu um nome novo, foi Ele que te colocou na cadeira de príncipe. Então comece a glorificar a Deus, abrir tua boca aonde você estiver, porque foi Ele que te levantou para esta obra. Então se alegra, levante a tua cabeça, glorifique a Deus aonde você estiver agora, que quer ser cheio de autoridade, quer ser cheio do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus na sua casa agora, seja tocado pela glória de Deus agora, seja tocado pela presença de Deus agora, seja renovado, seja renovada. Você que está querendo parar, não pare. Você que está querendo entregar a carteira de membro, não entregue. Você que está querendo sair da sua casa, não saia. Fique na posição que Deus estabeleceu para você. Era bacalabachanduria querebenoria sai. Uriade kamasyande kendo reminasia leberecobiadai. Por que tu estás querendo parar se foi eu que mandei você se movimentar? Lebarago riandarabachandaraia.
Porque tu chegaste a dizer para mim, Senhor, eu não vou mais. Porque tu disseste, Senhor, eu não vou trabalhar mais para ti. Digo assim para ti, foi eu que te levantei. Então levanta-te desta zona e faz a minha vontade. Conheço a tua angústia, conheço a tua tristeza. E por saberes que tu és um servo fiel, eu renovo as tuas forças. Servo meu, eu renovo as tuas forças. Lamaraicho, queria mandar a caçuindereis. Contemplo que tu estás despreparado. Contemplo que tu estás precisando do meu revestimento. E eu libero o revestimento sobre a tua vida agora. Eu libero sobre a tua vida capacitação. Assim diz o Senhor para você neste momento. Ei, Decubianácia. Aleluia, sinta essa graça que eu estou sentindo na minha casa agora. Se alegre onde você estiver. Não pare de fazer a obra de Deus. Enquanto eu tiver fôlego para pregar, eu pregarei. Enquanto eu tiver fôlego para alertar, eu alertarei. Eu sinto Deus falando comigo através desta mensagem também. A mensagem de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta para aquele que ouve e também para nós que estamos pregando. Então nós temos que ter ciência e obedecermos, partimos para pregar. E a Bíblia diz que Jesus ia cooperando com eles, ia confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Jimmy Swaggart vai dizer o seguinte na Bíblia do Expositor, no capítulo 16, versículo 20, ele diz que eles, tendo partido, se refere à totalidade da igreja primitiva e não só aos 12 apóstolos. Aqui nós iremos perceber o seguinte, que aqui, Jimmy Swaggart, quando comenta sobre o versículo 20, na sua Bíblia do Expositor, ele diz que não se refere apenas aos 12 apóstolos, mas se refere à totalidade da igreja primitiva que obedeceram à ordem, o id imperativo de Cristo. Jimmy Swaggart vai dizer, e pregaram por todas as partes, ou seja, ao final do 1º século, o evangelho de Cristo já havia sido levado à maior parte do Império Romano, ou seja, vai comentar o versículo 5 dizendo, no final do 1º século, o evangelho de Cristo tinha sido pregado praticamente em todo ou a maior parte do Império Romano, ou seja, o Império Romano praticamente foi todo alcançado no sentido de pregação, me entende? Ele foi alcançado no sentido de pregação. A pregação de Cristo, da mensagem de Cristo, alcançou a maior parte do Império Romano no fim dos séculos I a.C., no 1º século depois de Cristo. Depois de Cristo. 1º século depois de Cristo, o Evangelho tinha alcançado praticamente a maior parte do Império Romano. Fica comigo aqui, não perde esse comentário de Jimmy Swaggart. Quando nós vamos ver aqui, cooperando com eles do Senhor, Jimmy Swaggart vai dizer o seguinte, ele cooperara e suas ordens forem seguidas. Ele cooperara e suas ordens foram seguidas. Mas também ele vai dizer, o Senhor cooperou com eles, porque as ordens que Deus deu aos discípulos foram seguidas. Deus não manifesta sinais na vida daquele que é desobediente. Deus não manifesta sua glória na vida daquele servo ou na vida daquela serva que desobedece o chamado e o id imperativo de Cristo. Deus não tem prazer naquele que desobedece. Deus tem prazer na vida daquele que obedece a ordem e o mandamento divino. Depois ele vai dizer o seguinte, e confiando ou confirmando ou aprovando a palavra de Deus, significa dizer que a palavra de Deus, através da ordem obedecida,
era manifestada através da manifestação poderosa de sinais. Os sinais que se seguiram, significa, se os sinais não se seguirem, não é evangelho que está sendo pregado, mas outro tipo de coisa. Jimmy Swaggart chega a dizer o seguinte: se o evangelho que você prega não tem sinais, não é o evangelho de Cristo que você está pregando, é outra coisa. Porque ele está dizendo que o evangelho de Cristo é tão glorioso que necessariamente, na medida que você prega, sinais serão realizados, vidas serão curadas, câncer será expelido, vidas serão transformadas, salvação será liberada. Ou seja, quando você estender sua mão, comece a repreender com fé e autoridade, porque enfermidades começarão a ser expelidas. Deus usa minha boca para dizer para você: use a autoridade da palavra, use a autoridade deste evangelho pregado por Cristo, deste evangelho pregado pelos apóstolos. Use esta autoridade. Glória a Deus. Thales, por que o evangelismo é tão desprezado? Porque eu já disse que a prioridade da igreja atual é outra. Para muitas pessoas, a prioridade da sua vida cristã não é evangelização, não é salvação, não são almas, são benefícios pessoais. As pessoas estão hoje tão altruístas, as pessoas estão vivendo um tempo tão grande de egoísmo, que não se preocupam em pregar as boas novas do reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, já fechando minha Bíblia, para nós começarmos agora a encerrar, e eu vou orar por você agora, e dizer para você neste momento: o evangelismo continua sendo a obra essencial, é desprezada, mas nós podemos mudar este quadro. Nós, especificamente, devemos começar a preservar mais o evangelismo, preservar mais a obra de evangelização, orarmos mais pelos grandes evangelistas que estão pregando o evangelho, os missionários que estão no campo de batalha. Temos que nos despertar para orarmos por eles. E agora eu te convoco neste momento, para onde você estiver, você orar comigo pelos evangelistas que estão pregando, ou que estavam pregando antes da quarentena, mas que estão em suas casas, às vezes fazendo live, ministrando mensagens, estudos bíblicos, através das transmissões, mas não pararam de pregar. Oremos pelos evangelistas, oremos pelos pastores, pelos obreiros, de um modo geral, oremos pelos missionários que estão no campo de batalha, estão na frente do batalhão, sofrendo represália do adversário. Os irmãos que estão na Bolívia, em Moçambique, na Angola, os irmãos que estão na Turquia, sofrendo oposições grandiosas, que estão sofrendo oposições ferrenhas do islamismo, perseguições gigantescas do islamismo. Nós temos que nos despertar. Irmãos, eu convoco você para orar comigo. A internet está oscilando muito, então vamos aproveitar este tempo agora, tá certo? Para nós orarmos. Em nome de Jesus, querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelas vidas que estão assistindo e agora, Pai, nós oramos pelos missionários, nós oramos pelos pastores e pelos evangelistas, que o Senhor venha encher eles a Espírito Santo, que o Senhor venha encher eles a cada dia de autoridade, de poder, de unção, discernimento, inteligência, estratégia e sabedoria. Nós cremos, Pai, eu e os irmãos e as irmãs que estão orando nesse momento, nós cremos, Senhor, no poder da Tua palavra, e nós te agradecemos por isso. O id imperativo de Cristo não foi direcionado apenas para uma família, para uma região, para uma nação específica, mas foi direcionado para toda a humanidade que abraço, que quis receber o teu filho como Salvador, e nós te agradecemos por esta oportunidade. Eu oro pelo teu filho, oro por tua filha, que o Senhor venha renovar da força, salvar a sua casa, a sua família, para que ela venha ser revestida, ele venha ser revestido do teu poder, para que vidas sejam alcançadas através da boca da tua filha, da pregação que será verbalizada através da tua filha, do teu filho. Usa ele com autoridade, usa ela com poder, enche ela onde ela estiver, visitando a sua saúde mental, psicológica, espiritual, sentimental, dando saúde, pelo poder que nós te pedimos,
Pelo poder da tua palavra nós te agradecemos. Pelo poder da tua palavra nós te louvamos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, como eu disse a vocês que seria uma breve ministração nesta noite, já estou encerrando a ministração sobre por que o evangelismo é tão desprezado. Deus abençoe você grandemente que acompanhou a live de hoje. Deus abençoe os irmãos que acompanharam. Você que está aqui comigo, compartilhe. Todos vocês que estão assistindo, compartilhem essa live de hoje para que vidas posteriormente sejam alcançadas pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, para encerrar, eu digo para você, preserve. Não despreze. Preserve o Evangelho de Cristo. Pai do Senhor para o irmão Jonas Rodrigues, Deus abençoe a irmã Edjane, Deus abençoe minha mãe, irmã Marta, Edmilson Santos, irmão Misael, irmã Jane, todos os irmãos e irmãs que têm cooperado, que têm acompanhado, que têm compartilhado as mensagens, têm acompanhado o meu ministério, têm orado por mim. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, tem bênção de Deus chegando para você. E não esqueça deste tema que nós abordamos. Preserve o evangelismo, preserve as escrituras, porque Deus honrará você grandemente. Que Deus abençoe você, até a próxima live, em nome de Jesus.